Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Maria Aparecida e nós vamos iniciar um curso que é muito interessante, importante, para vocês que são da carreira jurídica, mas para aqueles que também não são, mas querem ingressar nessa aventura jurídica, nós vamos falar sobre perícia judicial. Como você se torna um perito? O que fazer para ser um perito? Quais são as etapas, né? Como você chega até o fórum? Como você vai se candidatar a ser um perito técnico, um perito assistente, um perito nomeado pelo juiz, ou até um perito que uma das partes que não tem nada a ver com o judiciário em si, mas é uma das partes que está sendo questionada, uma dessas pessoas também pode te procurar. Então, essa aula ela tem o objetivo de te dar esses parâmetros, né? Como você analisar se aquele documento, a assinatura é original. Se foi mesmo a pessoa que assinou, se a pessoa estava assinando porque ela estava sob pressão psicológica, se ela estava nervosa, se ela estava sendo induzida a erro. Isso são coisas muito importantes e hoje, na esfera do direito, nós temos essa dificuldade, porque os peritos são poucos, então os juízes eles não têm uma abrangência muito grande de peritos, eles costumam trabalhar sempre com os mesmos, e o mercado está muito grande e nós estamos começando a ficar assim, com uma demanda de trabalho muito grande, e a necessidade do mercado é que tenha novos peritos. Então, o objetivo dessa aula é para isso. Espero que vocês gostem e vamos para a matéria. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é os fundamentos. Para que serve a perícia, né? O objetivo da perícia é quando está questionando, no caso de assinaturas, documentos. Nós não vamos falar de perícia documentoscópica nesse momento, nós vamos falar de perícia grafotécnica, ou seja, assinaturas, documentos se são autênticos, se não são autênticos. Se um contrato foi impresso no mesmo instante, se ele foi impresso em momentos diferentes, com impressoras diferentes, tintas diferentes, e a assinatura. Então, eu vou começar falando para vocês o que vocês precisam para serem peritos. Lembrando que tem 3 classificações. Eu tenho o perito oficial, que é aquele perito que prestou concurso, ele é concursado. Eu tenho o perito, que é o perito assistente, que é aquele que é nomeado pelo juiz. Eu sou perita porque eu fiz o curso, eu tenho conhecimento, me inscrevi nas varas A, B e C, vou explicar isso para vocês, como é essa inscrição. E então o juiz me chamou. E eu tenho o perito, que é o assistente técnico do perito nomeado, seja ele do juiz ou seja ele o perito concursado, que é a parte que me contrata. Então, são 3 situações diferentes, porém, o conhecimento é o mesmo. O que vai mudar é que, se você tem a vontade de ser um perito que esteja em destaque, você vai estudar mais, você vai buscar outros cursos, você vai buscar especializações, você vai entrar na profissão de uma forma bem responsável. Mas tem aqueles que querem fazer e não tem muito tempo. Então, ele fala, eu sou perito, mas eu não fui muito nessa área. Então, são situações totalmente diferentes, porém, todas elas com o mesmo objetivo, que é desvendar o mistério das assinaturas, dos documentos, né? Eu falo documentos porque uma assinatura tem que ser em um documento. É uma folha em branco, a partir do momento que tem uma assinatura e está sendo questionada, é um documento, tá? Deixando bem claro que a documentoscopia, ela é voltada para a análise do documento propriamente dito. Se o documento foi montado, se é falso, se não é, se é remontado. Esse não é o tema da nossa aula. Então, nós vamos falar, e agora eu vou falar para vocês o seguinte, olha que engraçado. Olha, eu gostei do curso, eu acho que é interessante, e eu quero fazer o curso de perícia. O que eu preciso? Primeiro, você tem que ter vontade, né? Depois, você tem que entender quais são as etapas. Então, primeiro, fazer o curso.
Eu fiz o curso, eu entendi o que é perícia? Ótimo. Depois disso, o que eu faço? Eu vou me inscrever. Eu entro lá no TJ, tem lá, né, para você trabalhar como auxiliar da justiça. Então, você vai ter que entrar, responder o questionário, e você precisa de algumas certidões que você pode pedir pelo sistema. Não precisa se deslocar do seu lugar até não. Você pode pedir pelo sistema, você vai receber, manda tudo por e-mail, e aí você aguarda. Lembrando que quando eu fiz, era diferente, porque eu tinha que ir assim, com a minha pastinha embaixo do braço, eu vou na vara A, na vara B, na vara C, e aguardava e o juiz me chamar, ou o escrevente responsável do cartório, enfim. Hoje não é mais assim, mas o retorno existe, ele vem também, justamente por conta do que eu falei no início da nossa conversa. A demanda, ela precisa-se de esse tipo de profissionais, e nós não temos. Então, a carência é muito grande e a demanda de trabalho maior ainda. Então, com certeza, se você tiver a documentação bonitinha, você vai conseguir. Uma outra coisa que é importante entender, que é uma profissão, ela não é regulamentada propriamente dita. Por isso que nós dissemos que somos peritos técnicos, assistentes técnicos de perícia. Porque o perito oficial é aquele que prestou o concurso. Ah, eu tenho curso superior, eu quero prestar concurso. Pode prestar o seu concurso. Eu tenho curso superior, não é na área do direito, mas eu quero fazer perícia. Então, quais são os profissionais que podem fazer perícia? Olha só, o bacharel em direito pode fazer perícia? Pode. O dentista pode fazer perícia? Pode. O médico pode fazer perícia? Pode. Percebam que tem profissionais, o contador também pode fazer perícia, né? O biólogo pode fazer, o químico. Eles não são da área jurídica, mas eles podem dentro da sua área. Então, o bacharel, ele pode? Pode. Por quê? Ele vai entender exatamente a lei, aonde ele vai contestar, onde ele vai quesitar, ele vai requisitar. Esse é o importante da perícia. Mas olha só, eu sou dentista. Que tipo de perícia eu vou fazer? Eu vou fazer uma perícia grafotécnica? Não. Aí você já vai entrar na área de medicina legal, certo? Só para tirar, as pessoas elas têm essas dúvidas, né? Diz, mas eu faço contabilidade, eu sou, né, formada em contabilidade, eu posso fazer perícia? Pode. Você vai fazer perícia em que área? De contabilidade. Vai ver se a soma está certa, se aquilo foi montado, se aquele documento é oficial, se o número é correto. Então, isso é bastante importante. A partir do momento que você foi nomeado, olha, uau, maravilha, eu fiquei feliz da vida, estou dando pulos de felicidade, o que vai acontecer comigo agora? Olha, lembrando que eu não sou advogado. Eu vou lá na vara, eu vou me apresentar, vou falar, olha, eu recebi aqui esse e-mail, porque nós vamos ser notificados por e-mail, e eu quero pegar o processo para analisar. O processo, o perito ele tem que levar o processo com ele, porque senão ele não tem como analisar, saber se tudo que está dizendo ali é pertinente ao que ele vai questionar ou não. Isso é bastante importante. Lembrando que nós temos um prazo dentro do processo, que esse prazo também é designado por lei, que é de 15 dias, se precisar de um prazo maior. Então, nós temos que pedir esse prazo em juízo, levamos o processo e vamos analisar. Ok? Analisamos, vamos devolver e pedimos um prazo. Eu costumo fazer assim, eu devolvo o processo, depois que eu já escaneei, está lá no meu escritório, então agora eu tenho um tempo para trabalhar com ele. Olha, o meu tempo é 15 dias, vai vencer o prazo, eu não vou conseguir? Não, então eu vou avisar o juiz que eu já devolvi o processo, meu prazo para apresentar, para que eu me manifeste, é 15 dias, eu não vou conseguir, eu aviso o juiz. Isso é importante, por quê? É muito importante nós entendermos a nossa postura diante do judiciário. Olha, é 15 dias, mas amanhã eu faço, depois eu faço, não vai adiantar. É melhor você ter a humildade de falar, eu não vou conseguir fazer nesse prazo. Eu vou conseguir porque eu tenho outros amigos que são peritos que vão me ajudar. Ótimo, mas entendam isso.
é importante você cumprir os prazos. Se você vê que não vai dar, você não vai conseguir cumprir esse prazo, então você avisa o judiciário, porque você, como perito, assistente técnico, perito oficial, ou a parte, né, te contratou, você precisa entender que os outros profissionais também precisam ter acesso ao que você vai falar. Quais são as etapas? Como que eu sei que eu sou o perito do juiz? O juiz vai te nomear. Então, você vai receber uma notificaçãozinha lá no seu e-mail, falando, olha, você foi nomeado para fazer a perícia grafotécnica do processo X referente à parte A e à parte B, que é autor e réu. Manifeste-se em 15 dias do seu aceite. Então, se você aceitou, você vai lá e retira o processo. Você é o perito do juiz. Aí o juiz também, no processo, ele vai falar assim, que a parte autora ou a parte réu, não importa, ele vai falar isso no corpo da sentença dele, da decisão, ele vai falar, então, que a pessoa pode arrumar um assistente técnico, um perito assistente técnico. O que vem a ser a isso? Eu sou o perito do juiz. Eu vou questionar, eu vou falar para o juiz se está certo ou se não está certo. A parte, ela vai ficar preocupada de falar, não vou ficar balizado só numa opinião, então eu quero uma outra opinião. Como o juiz me abriu essa oportunidade de arrumar um outro perito, uma outra situação que eu posso estar tendo essa análise, então eu vou também contratar o meu perito. Isso é importante, muito importante, porque às vezes a parte, ela fala, não, eu estou tranquila porque o juiz já arrumou um perito e que eu sei que vai ser certo. É certo, nenhum perito vai ali para brincar, nenhum perito vai ali para falar, oba, eu peguei isso aqui, mas eu não tenho responsabilidade. Porém, imagina uma situação. Uma certa vez eu fui chamada para fazer uma perícia do Banco do Brasil. E foi muito engraçado porque lá no escritório trabalho eu e um outro colega que também é perito. E o juiz nos deu o prazo de 15 dias para saber se nós tínhamos interesse ou não. Vamos fazer. Só que o juiz também deu um prazo de 15 dias para a parte autora falar, olha, eu quero um assistente técnico. Então, todo o trabalho que nós fizemos, o assistente técnico, ele acompanhou depois e ele contestou alguns quesitos nossos. Isso foi muito, para a gente, interessante, porque quando você tem questionamento no seu relatório, no seu laudo, é bom porque você começa a aprender umas visões novas que você não tem. Isso, para mim, foi muito importante. E nós chegamos à conclusão, na nossa perícia, de que a pessoa havia assinado todos aqueles contratos. Então, o nosso cliente, na verdade, quando eu falo nosso, é do fórum, né? Ele realmente tinha assinado aqueles contratos, mas ele não tinha ciência que ele devia mais de R$1 milhão. Mas no processo não aparecia aonde o banco tinha colocado aquele dinheiro. Então, a nossa perícia foi fundamental para que o cliente, no caso, o autor da ação, que estava questionando que ele não tinha assinado, que ele não sabia onde tinha ido o dinheiro, foi muito importante a nossa decisão de laudo, né, que o juiz, então, pedisse que o banco apresentasse as contas para onde tinha ido todo aquele dinheiro. Agora, imagine se nós tivéssemos, não foi ele que assinou, está tudo errado. Conclusão, o juiz não ia pedir, porque ele já estava dizendo que não havia assinado. Né? Mas na nossa perícia, ele tinha assinado sim. Aí vem a situação do documento. O documento era oficial? Porque a assinatura eu posso montar. A assinatura eu posso copiar. Mas e o documento? Então, a perícia técnica ela é importante, mas você não tem que ter uma visão focada só na assinatura. Não sejamos limitados. O que eu preciso aprender dentro da perícia técnica, grafotécnica? Eu preciso aprender que a assinatura ela é um indício muito forte, mas eu preciso ver o papel, eu preciso ver a tinta, eu preciso ver a textura da tinta. Então, não adianta eu falar, não, a assinatura é dele, sim. Mas e o documento que foi impresso? Será que tem a mesma idade da assinatura?
É um ponto de interrogação que as pessoas às vezes não questionam. E o papel, ele está amarelado porque foi o tempo que amarelou? Ou ele está amarelado porque ele foi produzido? Né? São coisas que são muito importantes. E hoje, a perícia está crescendo muito no Brasil, mas não sejamos limitados. Então, vamos aprender a trabalhar com as assinaturas, com as escritas, mas também vamos ter um olhar focado para essas outras vertentes. Porque sem elas, o perito ele fica muito, muito, muito limitado. E você até faz uma perícia, 2, 3, mas depois fala, puxa, não fui mais chamado por conta disso. Então, tomem muito cuidado. Eu vou fazer aqui uma explanação muito rápida. É claro que isso depois nós vamos entrar na aula com muito mais saber, mas eu vou passar aqui, vou fazer 2 situações para vocês entenderem como que eu posso saber se a pessoa escreveu mesmo o documento. Eu vou escrever aqui, ó. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Vocês viram que eu escrevi, certo? Agora, eu chamo a atenção de vocês para outra situação dentro dessa minha escrita. Olha só. Como que nós vamos analisar se a letra é da mesma pessoa? Eu preciso ver a estrutura da minha escrita. Olha aqui, o B é o mesmo, a puxada é a mesma. São essas coisas que nós vamos analisar. Por exemplo, olha aqui, ó, essa volta do O, tá vendo? A mesma volta. Ah, mas professora, aqui está diferente. Ela está diferente porque aqui eu fechei mais o O, mas é o mesmo O, é a mesma mão. Como que eu sei que essa pessoa que escreveu, ela foi numa escrita sequencial? Como? Porque, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Começou, olha aqui, ó, ela foi, ó, não parou, certo? Aqui já parou. Olha aqui, ó, o B tá certinho, mas olha o O, ela veio aqui, parou, aí que ela continuou. Então, essa escrita aqui, ela não é sequencial. Isso daqui faz uma diferença muito grande para nós quando nós estamos analisando. Aí como que eu sei, por exemplo, que a pessoa que escreveu, a pessoa estava tranquila, estava agitada, estava nervosa? Como que eu sei disso? Aqui a escrita também vai me dizer qual é o temor da minha escrita passando para o nosso analista, o perito. Então analisem comigo. Se eu estou tranquila, eu vou escrever assim. Vamos simular que eu não esteja tranquila. O meu bom dia já vai começar de uma forma. É muito engraçado, porque assim, a pessoa muda. Se você analisar, a bolinha do B é a mesma. Tá vendo? A barriguinha dele é a mesma. Mas aqui, olha só, aqui a minha volta, ela ficou justa, aqui ela já saiu um pouco, por causa da euforia, foi a primeira que foi escrita. Aqui ela já ficou mais ou menos mentorada. E aqui, ela saiu totalmente. Olha aqui, tá vendo? Ela saiu. Olha o O. Então, nós temos que analisar isso. Olha esse pinguinho aqui, gente. Olha que engraçado isso aqui. Então, isso é bastante importante quando nós vamos fazer a análise da assinatura. Agora, como que eu sei que uma assinatura foi montada? E como que eu sei que a pessoa que escreveu é canhota? Ou não é canhota? Uma assinatura montada é aquela que eu escrevo aqui, ó. Vamos lá. Bom dia. E eu ponho um papel em cima e vou treinando o meu punho para escrever igual. Eu vou treinando. Então, a pessoa, quando ela quer montar uma escrita da outra, ela põe um papel em cima e vai montando, ela vai fazendo, e uma hora ela fala, ficou muito perto. Mas o ficou muito perto não é o suficiente ainda. Porque quando nós vamos analisar, nós conseguimos saber que foi montado.
Agora, como que eu sei, então, professora, que a pessoa que escreveu, chegou aqui o processo na minha mão, estou com o processo na minha mesa, e eu estou vendo, para mim não tem nada de errado aqui. Mas olha só, a pessoa que está dizendo para você, ó, essa assinatura não é minha, ela é canhota. Mas a escrita não é de uma pessoa canhota. Como que você sabe disso? Então, eu vou escrever aqui na lousa para você. Vocês viram que eu escrevi aqui com a minha mão direita, né? Agora eu vou escrever com a minha mão esquerda. Eu quero que vocês observem a diferença. A diferença do caimento da escrita. Ah, professora, mas essa sua letra está feia. Pois é. Mas isso é para você ver a diferença. Olha aqui, o meu B, ele está virado para lá. O meu O está virado para lá. E aqui, olha a tendência dele, tá vendo? Vir para cá. O meu M para cá. O meu A, olha essa caída do meu A. Aqui também. Então, é isso que define. Mas olha só, o que eu preciso que vocês entendam? A pessoa que escreveu, como que é o punho de quem está escrevendo? Ele é um punho certeiro? Ele é um punho autêntico? Ele é um punho certo do que ele está fazendo? Ou ele é um punho fragilizado? O que é tudo isso? O punho fragilizado é a pessoa idosa, a pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que não está segura. Então, ela vai escrever, mas ela treme. Ela até pode tentar fazer, mas ela treme. A pessoa que tem um punho que não é firme, mas ela não é uma pessoa idosa. Você assina, senão eu te mato. Assina isso daí. A pessoa, ela assina, e assina até com raiva. Imagina que eu vou assinar. Assina até com raiva. É essa raiva que é a caneta que vai dizer para a gente como que foi. Então, se a pessoa foi assinar e ela parou aqui, ó. Aqui houve um sustenido, aqui houve a sustentação, aqui houve. Então, a pessoa não está muito certa. Por quê? Ela estava coagida? A primeira coisa que nós vamos perguntar para nós mesmos: está coagida? Por que será? Se ela está coagida, nós temos que ver outras situações. E é isso que a maioria das pessoas não veem, e o juiz não consegue ver isso. Porque nós, os peritos, somos os olhos do juiz. O juiz não tem tempo para isso. Então, ele vai falar: eu não vou ter tempo de ver isso. Eu vou pedir para que alguém faça isso para mim. E quando ele nomeia o perito dele, ele diz o quê? Né? E, indiretamente, ele quer dizer assim: ó, vocês são os meus olhos. Então, o que você passar, o que você falar aqui, eu vou acreditar, porque eu estou acreditando em você. E aí nós temos que, então, na perícia, demonstrar isso. Foi a pessoa que assinou? Foi. Mas ela assinou, ela não estava segura do que ela estava fazendo. Ela assinou, mas ela estava se sentindo coagida. Ela assinou, mas ela estava num estresse muito grande. Mas, professora, o perito precisa saber disso? Necessariamente não. Mas eu digo que o bom profissional, o profissional completo, é interessante que ele saiba disso. Porque aquele juiz vai comentar com outro. E de uma vara você vai passar para outra, e vai passar para outra, e vai passar para outra. E tem pessoas que não fazem outra coisa, só perícia. Então, é muito importante que vocês entendam essa dinâmica, né? Por que que quando nós vamos fazer uma análise de perícia, nós pedimos para a pessoa escrever várias vezes. Nós montamos um ditadinho lá. Vamos ver assim: eu sou real. Aí a pessoa escreve mais ou menos umas 30 linhas disso. E aí vocês vão ver a diferença da escrita, mas a mão é a mesma, olha só. Eu sou real. Vamos mais uma vez. Eu sou real. Então, na perícia grafotécnica, nós vamos trabalhar agora com uma outra situação.
Eu quero saber se a pessoa ela estava sendo induzida e através da escrita dela ela está querendo me passar uma informação. Olha só, tá vendo aqui, ó? Não teve uma sequência. Parou a caneta e continuou. Aqui, normal, ela foi inteira. Aqui também ela parou. Então, peraí, o que essa escrita está querendo me dizer? A perícia grafotécnica ela é importante por isso. É por isso que eu preciso saber, por exemplo, como estava o estado emocional da pessoa quando ela assinou aquele documento. Ou não foi ela que assinou, porém aqui vocês veem que tem 3 situações diferentes, mas a mão é a mesma. Mas o que eu digo, se foi eu ou não? Olha, gente, isso aqui é o mesmo. Tá vendo? É o mesmo. Ó, o S. Olha aqui, ó, essa parte de cima do S. É o mesmo. Essa barriguinha, tá vendo? Ó, é o mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Sim, foi a própria pessoa que fez. Porém, essa pessoa não estava tão ciente, tá vendo? Aqui é tudo igual, ó. Não tem como eu mudar. Agora, imagina que fui eu que assinei, mas eu assinei com a mão esquerda. Como eu já disse para vocês, a tendência é que a letra saia caída para algum lado. Então, vamos lá. Ó. Eu sou real. Ok? Diz para mim, aonde que está a diferença? Esse E, ele está mais caído, certo? Eu vou juntar ele aqui, ó. Ele está mais caído aqui. A minha bolinha aqui, olha a barriguinha, é a mesma dessa barriguinha. Percebam isso? A grosso modo, vocês precisam começar a analisar. Olha aqui o S aqui em cima. É o mesmo. Tá vendo? Esse S aqui de baixo, olha, aonde ele está sendo sustentado, é o mesmo. A diferença é que esse está mais assim, esse está mais para cá. Mas é a mesma escrita. Tá? Olha o real. O real, esse real, ele está mais voltado para lá. Esse já está mais para cá, ele está mais caído. Então, são essas diferenças. O que nós vamos entender aqui é o seguinte: foi a mesma pessoa que assinou, sim, porém ela assinou com uma outra mão. E nós chamamos de assinatura ambidestra. Ela é importante saber porque, às vezes, as pessoas falam assim. Como eu, por exemplo, tem pessoas que falam assim: nossa, mas você escreve com as 2 mãos? Eu escrevo com as 2 mãos. Eu consegui desenvolver essa técnica, então eu escrevo com as 2 mãos. Mas nada impede que uma pessoa não escreva com as 2 mãos, mas ela tenha momentos diferentes. Eu acho que todo mundo passou por isso. Tem dia que você começa a escrever e fala: nossa, hoje eu estou bem, minha letra está bonita, está maravilhosa. Tem dia que você fala: hoje minha letra não está boa. É bem comum isso. Mas as características do seu punho, da sua mão, não muda. Olha aqui, ó, o R, o L, olha aqui, ó, o R, o L, tá vendo? Então essas são as características que não vai mudar. Se eu estou bem ou se eu não estou bem, eu vou escrever e vai sair isso. Ainda que eu escreva rápido. Quer ver? Vamos fazer uma escrita aqui de alguma coisa rapidinho, para vocês começarem a identificar a diferença, mas, porém, a característica não vai mudar. Isso é extremamente importante para vocês saberem também que, às vezes, a pessoa escreve e fala: nossa, aqui é um garrancho. Pode até ser um garrancho, mas foi a pessoa que escreveu. Aqueles bilhetinhos ameaçadores, vou te matar, vou não sei o quê, né? Vamos ver aqui o que eu vou escrever. Hoje à noite promete. Certo? Então, hoje à noite promete. Vocês viram que fui eu quem escrevi. Agora eu vou escrever normal, como se eu não estivesse com pressa. Hoje à noite promete. Ok? Agora nós vamos analisar, então, se as características da assinatura é a mesma. Olha só, eu mando um bilhetinho ameaçador. Se você não sair comigo, eu te mato.
Mas eu mando assim, aí fala, nossa, mas quem que escreveu isso? Vamos analisar? Olha aqui, ó, a puxada, é assim que a gente analisa. A barriguinha, olha o O. A volta do O é a mesma. A barriguinha aqui, ó, é a mesma. Olha o J, tá vendo? Essa barriguinha é a mesma. Olha o E. Então é isso que nós temos que analisar. Eu não preciso, na verdade não é que eu não preciso, eu não posso analisar de forma isolada um documento. O que eu preciso? Eu preciso analisar o documento no todo. Eu preciso analisar se aquele bilhete ameaçador é dessa pessoa que está escrevendo agora. É por isso que em muitos casos de depoimentos, as pessoas, o delegado, o oficial, o juiz, ele fala assim, escreve aqui para mim, conta para mim como aconteceu, mais ou menos, para ver isso, para ter esse tipo de análise. Porque essa documentação depois, ela vai para um perito, e o perito é que vai saber se foi ou se não foi. Vamos analisar o promete, porque ele não tem o R ali, né? O R é imaginário. Mas olha aqui, ó. Ó, o P, tá vendo? Olha essa barriguinha do P, ela só está mais aberta. Mas nós percebemos que ela é do mesmo punho. Aí você fala, mas não tem o R aqui. Não tem, exatamente. Esse R, ele não vai existir, por quê? Porque eu quero confundir o meu leitor. Mas vocês viram que as características gerais ali é da mesma pessoa, não muda, né? Então, quando vocês forem analisar uma assinatura, vocês precisam primeiro entender o seguinte: essa assinatura, quem fez? É canhoto? É destro? É ambidestro? Como que eu sei? Aí eu passei para vocês as características. O ambidestro, ele tem a facilidade de fazer a letra igual em qualquer documento. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Olha só. Eu vou escrever aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que geralmente o canhoto ele escreve com a caída para cá, para a direita. É sempre ao contrário. O destro para a esquerda, o ambidestro para a direita. Então vamos lá. Ó. Hoje à noite promete. Agora eu vou confundir vocês. Eu quero escrever com a caída para lá para vocês entenderem que de repente não foi a mesma pessoa. Hoje à noite promete. Aí, se você parar para analisar, você vai falar, nossa, olho nu assim não tem diferença, mas tem. Esse aqui, ele está com a caída para cá. Olha só, o hoje, tá vendo? Ele está meio voltando para baixo. Olha aqui, o noite. O promete, olha esse R aqui, ó, totalmente voltado. E aqui não, aqui ele já está mais assertivo, ele já está mais certinho. Se tivesse a linha aqui, vocês iam ver a diferença. Olha o A ele está indo para lá e ele volta. Esse aqui não, ele vai lá para cima. Ó. Então, são essas coisas, essas nuances que vocês têm que entenderem. Como que eu sei? Aqui, essa assinatura, vocês já sabem que eu sou ambidestra. Então, eu escrevo com a mão direita e eu escrevo com a mão esquerda. Como eu faço várias outras atividades com as duas mãos. Né? Eu desenvolvi essa habilidade, não foi por vontade própria, mas eu fui forçada. E hoje, isso para mim é muito bom. Então, às vezes, quando você vê o seu filho, eu vou falar isso porque isso é muito comum em crianças. Às vezes aparecem alguns processos para nós analisarmos os desenhos das crianças, os traços, né? Se essa criança ela realmente ela é canhota ou ela é destra. Por quê? Acontece muito, é comum os pais não aceitarem que os filhos escrevam com as mãos esquerdas. Então, eles amarram a mão das crianças e as crianças são obrigadas a fazer os desenhos, os traçados e tudo mais com a outra mão. E foi o que aconteceu comigo.
Então, meu pai falava que quem escrevia com a mão esquerda era filho do demônio. E hoje eu agradeço a ele, porque hoje eu sei escrever com as duas mãos, eu sei comer com as duas mãos, eu sei digitar com as duas mãos. E quando eu comecei a fazer perícia, eu e o meu sócio no escritório, nós começamos a analisar isso, porque ele falou, escreve aqui. Aí escrevia, agora escreve com a outra mão. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou um processo na nossa mão, nós falamos, tem alguma coisa estranha, porque uma letra, uma frase está voltada para a direita e outra está para a esquerda. E eu falei, nossa, eu acho que você tem razão. E nós começamos a analisar que as pessoas, elas não utilizam essa técnica, porque elas acham que todo mundo ou é canhoto ou todo mundo é destro. E não, tem aquele que sabe fazer isso com as duas mãos. E foi assim um processo muito grande que nós fizemos, de uma instituição grande, e nós conseguimos por conta disso. Então, as crianças também. A criança ela tem a mania, quando você vai fazer a análise de grafotecnia de criança, ela faz o desenho, né? Ela faz assim. Qual é o lado que ela vai pôr o cabelinho da mãe e do pai? Por mais, olha, que eu sou assim, de nascença, eu sou canhota. Então, tem coisas que é impossível você não identificar. Então, o cabelinho da criança sempre vai para o lado em que ela tem a dominação. Então, se eu sou canhota, o meu lado que domina, embora eu faça tudo com a outra mão, é a mão esquerda. Né? Se eu for pegar algum objeto, a primeira mão que vai é a esquerda. E a criança não muda isso. Então, às vezes, pode acontecer de vocês pegarem um processo onde você vai ter que analisar, assim, um desenho de uma criança. E você não vai perguntar para a criança, você escreve com a mão direita ou com a esquerda? Ela vai ficar perdida. Então, você tem que aprender isso. Porque quando falamos de análise grafotécnica, não é só escrita. A análise grafotécnica também é desenho, né? Também é importante vocês entenderem isso, porque um desenho, ele também quer transmitir uma mensagem. E isso é bem importante. Outra coisa que é importante, também nós já fizemos isso, é você fazer análise de documentos de uma pessoa que tem uma deficiência, ainda que seja pequena. Essa pessoa poderia fazer? Depende, né, professora? Depende o que a lei diz, depende da patologia, depende do grau de patologia. Pois é, ainda assim, qual é o exame que eu vou apresentar para o juiz? Quais são os quesitos que eu vou colocar aqui? Né? O que eu vou pré-quesitar? Então, uma vez que eu sou o assistente técnico, já veio para mim o laudo, já veio os quesitos. O que eu vou falar desses quesitos? Falar, olha, esse R aqui, ele está muito para baixo, ele está muito para cima. Não, não é isso. Nós vamos trabalhar um pouco sobre quesitos, sobre laudos, né? Sobre contestação de laudos, que às vezes tem contestação de uma página, mas tem contestação de 30 páginas. Por quê? Porque cada letrinha que eu ver que está errada, eu vou chamar a atenção do juiz. Porque cada ponto que está fora do I, eu vou chamar a atenção do juiz. Porque o pingo do I, se ele não tiver numa sintonia que demonstre que foi a mesma mão, eu vou chamar a atenção do juiz. Eu vou chamar a atenção do juiz quando eu ver que a tinta da caneta ela está mais clara do que o papel. Porque ela foi montada, porque ela foi assinada depois, o papel já tinha um período de vida. Né? Eu vou chamar a atenção do juiz quando eu ver que realmente foi a mesma pessoa que assinou, mas aquele documento foi montado. Ela assinou um documento e imprimiram ali naquela folha que ela assinou, como se fosse um documento oficial. Então, são essas coisas que o perito ele precisa aprender. E não é algo assim que você vai falar, nossa, eu vou conseguir fazer isso em um mês de aula. Não. A aula vai ser uma base, vai ser um fundamento para você. Você precisa buscar mais informações, você precisa buscar ser mais curioso, essa é a verdade. O perito ele tem que ser curioso.
Porque se ele não for curioso, ele vai aprender, ele vai ter aula, ele vai falar, ai, que maravilhoso, aprendi, é mais uma, agora eu vou me candidatar. Se você faz besteira quando o juiz te nomeia, você não vai mais ser chamado. Porque o juiz não te chama. E é muito engraçado, porque assim, o juiz não chama, aí você fala, mas eu tenho esperança de outra, né, vara me chamar. Não chama. Por quê, professor? O que acontece? Porque hoje é tudo online. Porque o juiz ele se encontra no café com outro juiz. Porque o juiz ele se encontra no final de semana lá no esporte dele de Bosch com outro juiz. Ah, porque é no futebol, não importa. Ele vai falar. Olha, tem um perito fulano de tal da Silva Sauro que ele é, nossa, ele é muito ruim. Então, sejamos os bons. Sabe aquele cara que bate no peito e fala, eu sou o cara. Então, seja o cara, porque a perícia, se você errar, se você fizer besteira, se você falar alguma coisa que não era para falar, você condena um inocente, ou você solta um perigoso, uma pessoa que está acostumada a fazer isso, a cometer esse tipo de fraudes em documentos e se apossar das coisas dos outros. E o perito, ele tem essa responsabilidade. Então, não é uma brincadeira, né? Nós não podemos imaginar que eu vou fazer porque eu tive aula e agora eu sei tudo. Você tem a aula, você vai buscar mais conhecimento, você vai buscar mais entendimento. Olha, eu fiquei com uma dúvida aqui, e essa dúvida é importante, porque não adianta você sair daqui com dúvida, porque você pode prejudicar o seu cliente, e pior, porque prejudicar o seu cliente é muito ruim. É péssimo. Mas em um outro profissional que ele entende que você errou e ele vai lá e conserta aquilo de uma forma ou de outra. Agora, o problema é você ficar mal visto dentro da profissão que você quer, dentro da instituição da qual você se inscreveu, dentro de uma sociedade onde você quer mostrar uma coisa e você percebe que não conseguiu transmitir aquela segurança, aquela eficiência. Então vamos ser eficientes, vamos fazer a coisa certa, né? Vamos falar eu faço e faço de verdade. Esse curso ele é muito interessante porque, como eu disse, é algo muito novo. As pessoas, tem muitas pessoas que nem ouviram falar de perícia grafotécnica. A perícia grafotécnica ela começou há muitos anos atrás, né? Então não é algo tão novo. Porém, os métodos que nós usamos hoje são métodos inovadores. Mas olha, logo que eu comecei na perícia, nós fazíamos a medição das letras, porque também tem isso, eu vou passar para vocês. Tem a medição das letras, a distância entre uma escrita e outra, entre uma letra e outra, entre uma vogal e outra, e assim sucessivamente. E essa medição nós fazíamos com paquímetro. Paquímetro daqueles comuns que as pessoas utilizavam na época para fazer medição, mas era ali, na caneta, bonitinho, com o esquadro para saber a distância. Hoje já não tem mais essa necessidade, porque hoje nós temos o paquímetro eletrônico, nós temos o esquadro eletrônico, nós temos a régua de distância. Então, hoje está muito mais fácil. Então, quando vocês optarem por fazer ou entrar nessa profissão, é importante que vocês tenham a responsabilidade do que vocês vão fazer. Porque vocês podem, como eu disse, condenar um inocente ou inocentar um criminoso. Isso é muito importante para vocês. Eu quero falar um pouquinho, né, que vai ser muito rápido, mas ainda assim depois eu vou voltar nesse tema, sobre o laudo. Que esse é o grande medo das pessoas. Fala, nossa, laudo, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou escrever? O laudo ele é legal porque é assim, ó, para você não se perder. Se você vai questionar a voltinha do B que eu fiz, né? Você vai pegar um documento onde tem esse meu B e você vai colocar quesitos. Primeiro, o B
está, muito, e aí você vai usar os seus argumentos. Ou B inexiste, porque esse B não é dessa pessoa. Ela não assinou porque o B dela não começa de cima para baixo, como é esse caso aqui. Tá? Ele vem daqui para cá. Olha, esse B, ele é um B suspenso, como é esse que eu escrevi aqui. Tá vendo? Então, são coisas que vocês vão aprendendo. É como se fosse um abecedário da perícia grafotécnica. Isso é importante vocês entenderem. Olha, esse B aqui, quando a pessoa escreveu assim, ó, bom dia. Esse B tem uma distância de X centímetro do O. Porque essa perninha do O aqui, ela tem uma medida de tantos centímetros. Ah, mas aqui nesse documento não é a mesma medida. Mas, poxa vida, professora, agora você confundiu tudo. Então, vamos desconfundir. Olha só, a medida, ela também é um complemento da assinatura. Se eu escrevo bom dia e a minha medida do bom dia tem 30 centímetros, uma outra mão que vai escrever bom dia, que não sou eu, não tem 30 centímetros. Ok? Bem, nós vamos parando por aqui. Olha só, vamos recapitular o que já foi dito, né? Como você se tornar um perito, como você se nomear um perito, como você fazer o seu cadastro, o que é um perito nomeado, o que é um perito assistente, o que é um perito técnico assistente, como nós vamos saber as letras, quem é destro, quem não é, quem é ambidestro, quem assinou, se não assinou, se o documento é velho, não é velho, se ele foi montado, se a assinatura é nova dentro de um documento antigo. Então, tem muita coisa ainda, mas nós vamos dar uma paradinha, tomar uma água, esticar as pernas, refrescar o cérebro, porque é um volume de informação e já voltamos. Até mais.
Olá, voltamos então para a nossa segunda etapa da aula. Eu quero dizer para vocês que agora eu já estou melhor, já tomei um cafezinho, uma água, esticou as pernas, e vocês também, né? Espero que estejam. Cuidado com o açúcar, que engorda muito. Bom, agora nessa segunda etapa da aula, eu quero falar um pouco mais sobre história mesmo, né? Eu dei uma explanada geral, agora eu quero falar com vocês sobre a história da escrita. Antigamente, isso para vocês entenderem o porquê que hoje é importante nós analisarmos a escrita. Antigamente, as pessoas, né, na Idade da Pedra, elas se comunicavam através de desenhos. Espera aí, essa caneta não está escrevendo direitinho, vamos pegar uma outra caneta. Elas, era através de desenhos, né? E então, mesmo através dos desenhos, elas conseguiam se comunicar. Então, esses desenhos para elas tinham algum significado, né? E quando houve o primeiro crime da vida, da nossa história, isso depois de Adão e Eva. Na Idade da Pedra, esses desenhos eles tinham um significado muito importante. E aí, então, foi que se descobriu que a técnica da escrita, ela não é uma história propriamente dita, mas ela faz parte de uma história. E essa história pode ser de uma falsificação de documento, pode ser de uma montagem de documento, pode ser de uma mostragem de documento. Então, isso é importante, é bem importante para nós sabermos e para vocês entenderem a diferença. Então, nós não vamos trabalhar como se a escrita fosse uma história simples e isolada. A escrita, ela descreve o autor. É muito engraçado, de vez em quando eu vou misturar um pouquinho sobre um crime, né? Porque todo crime tem uma assinatura. Aí vocês podem falar, nossa, como assim? Que horrível. Pois é, todo crime tem uma assinatura, ok? E todo documento também tem uma assinatura. Ah, é claro, professora, que todo documento tem uma assinatura, porque eu assino, o outro assina. Nananina, não, nem sempre. Olha só, se você tem um contrato, você vai lá na Lojas X, né? Você vai lá na loja X e você vai solicitar um cartão de crédito. E geralmente, quando você solicita um cartão de crédito, você não assina. Por quê? Já vem aqueles contratos formados lá, com as letras desse tamanhinho, e você nem tem tempo para ler. E ainda que tivesse, a maioria das pessoas fala, não vou perder tempo em ler isso daí. Aquilo ali é um contrato, aquele contrato tem uma assinatura implícita, ainda que não seja sua, ok? Então, isso é para vocês entenderem que a escrita, ela também é um desenho. Olha só, vamos analisar um contrato onde você solicitou um cartão de crédito ou não. Vamos fazer diferente. Olha, analisa comigo. Vamos trabalhar com a nossa fotogenia. Eu não pedi um cartão de crédito, mas eu recebi o cartão de crédito na minha casa, junto com aquele contratinho lá que não tem a minha assinatura. E aí eu começo a receber, então, as cobranças de anuidade desse cartão. Mas eu não usei o cartão. Como que eu provo que aquele cartão não é meu porque eu não pedi? Eu não solicitei aquele cartão, certo? Eu não solicitei, mas eu recebi. Ocorre que aquele papel, ou como você quiser, a folha de sulfite, que eu acabei de receber, ela tem uma assinatura. E qual é essa assinatura, então? Essa assinatura é a impressora, a tinta, o tempo de tinta, né? Isso é importante. E aí vocês não começam a pensar assim, nossa, então tudo que eu ver aí eu vou começar a analisar. Façam isso. Agora, por exemplo, olha só, eu escrevi lojas X, assina, desenho e papel folha de sulfite. Observem, vocês viram que foi o mesmo punho que escreveu, ok? Mas e a letra?
Vamos voltar na nossa primeira parte da aula. A letra faz lembrar que é a minha? Observam isso. Observem que aqui embaixo, o papel, folha de sulfite, ele está totalmente destoado, porque eu escrevi rápido. Mas vamos voltar lá, como eu disse, que tudo tem uma assinatura, né? A lousa tem uma assinatura, porque eu estou colocando aqui. Imagine que essa lousa vai ser enviada para uma análise. Eles vão primeiro, né? Vão trabalhar com a escrita, a minha escrita. E depois, o que mais que vai ser analisado? Além da escrita aqui já tem uma assinatura. É uma assinatura onde eu vou trabalhar com ela. Que assinatura é essa? Eu assinei? Não, mas a assinatura é o que eu escrevi. Isso daqui, para nós, em documento, é uma assinatura, porque é o que eu escrevi. Eu não preciso necessariamente assinar, como eu costumo assinar. Né? É muito engraçado que, olha só, eu digo que eu sei fazer quase tudo com as duas mãos, mas assinar eu não sei. Então, a minha assinatura, ela tem mais ou menos essa sequência. É claro que no papel, ela fica muito mais, né, juntinha. Mas eu não consigo fazer essa mesma assinatura com a mão direita. Ele fica totalmente, parece que eu estava tremendo. Observem, primeiro que aqui, ó, a minha assinatura só tem 2 perninhas. Nessa daqui, ainda que fui eu mesma, tem 3. Aqui, o meu espaço é maior. Aqui ele já ficou bem juntinho. Então, observem que quando eu falo de assinatura de papel, de documento, até mesmo da lousa agora, eu não estou falando dessa assinatura que é personalíssima, eu estou falando dessa assinatura. É o que eu assento no papel. Isso é muito importante nós sabermos a diferença. Porque quando se fala assinatura, a pessoa pensa assim, mas eu não assinei nada. Não, você não assinou, não. Mas você escreveu alguma... Não, eu escrevi. Eu escrevi São Paulo, ou sei lá, sabe, Ceará, Brasília, não importa. Eu escrevi, eu coloquei o nome da cidade, a data, o mês e o ano. Pronto. É uma assinatura. Para análise grafotécnica, isso é extremamente importante para nós, porque eu não preciso pegar um contrato onde tem que ter necessariamente a assinatura que é personalíssima. Não. Imagine uma carta ameaçadora. Uma carta onde eu escrevo que, olha, eu vou matar você, ou aquele terreno, aquele imóvel é meu, ou, sabe, passei na sua casa, peguei a sua bolsa, levei embora. Olha, eu peguei a sua bicicleta, devolvo mais tarde. Isso é uma assinatura. Eu não preciso colocar assim, eu, Maria Aparecida, né? Eu não preciso colocar eu, Maria Aparecida, peguei a sua bicicleta. Eu não preciso colocar o meu nome aqui. Imagina que eu coloquei lá, peguei a sua bicicleta e devolvo amanhã. Peraí, mas quem é? Quem que pegou? E eu não devolvo nunca mais. Então, como que eu vou saber quem que assinou? Essa assinatura, então, a pessoa, o dono da bicicleta, vai falar: ah, não, mas essa letra parece de fulano, essa parece de ciclano. Vamos analisar, vamos. Então, nós vamos analisar de uma forma com o olhar voltado para a documentoscopia, grafotecnia. Por quê? A grafo é o que eu escrevi e o documento é o papel, que não é o objeto da nossa aula. Mas para vocês entenderem que não existe também uma análise grafotécnica se não existir o papel. Isso é muito importante. Então, de vez em quando eu vou citar aqui documentos, papéis, mas é para vocês saberem que a referência da assinatura é essa, mas não é o objeto central da nossa aula. Então, quando nos falamos assinatura A, assinatura B, porque esse documento foi escrito, esse documento é autêntico ou não é somente, não vamos nos limitar em falar de assinatura personalíssima, tá? Outra coisa que nós estávamos falando na aula anterior, e como estava no finalzinho do nosso primeiro intervalo, é do espaçamento. 2 mãos não assinam, não escreve igual com o mesmo espaçamento. Não.
Nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, quando eu escrevo assim, olha, está bastante sol. Ok? Agora eu vou escrever com a outra mão. Está bastante sol. Olha só, quando nós já criamos o hábito e aprendemos a trabalhar com a análise, né, com a técnica, grafotécnica, só de olhar você já sabe se foi a mesma mão. Vamos imaginar que vocês não saibam. E eu vou dizer para vocês como que você vai descobrir. A distância de uma letrinha para a outra, você vai no olhômetro. Falar, é a mesma pessoa. Mas vamos tirar a prova dos 9. Vamos. Como que nós vamos trabalhar? Aí nós precisamos de alguns materiais específicos. Olha só. Para você conseguir fazer essa análise e mostrar para o juiz que realmente a sua análise está correta, mostrar, tem o velho ditado que diz assim, que contra fatos não há argumentos. Então, nós vamos criar os nossos fatos de defesa. Olha só, vou precisar de uma régua comum, gente, uma régua comum de 30 centímetros, tá? Eu vou precisar de lápis preto, também comum. Eu vou precisar de borracha branca. Por que não pode ser a verde, aquela que é vermelha, que é azul? Porque na nossa análise, a borracha de uma outra cor, ela pode borrar o papel e aí você vai ter dificuldade depois para mostrar para o juiz o porquê que você borrou, tá? Ou para uma das partes. O que mais que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de um paquímetro. Esse paquímetro, gente, ele é muito usado em construção civil, em área de eletroeletrônica, não é caro, você pode comprar o eletrônico ou não. Por quê? Porque o paquímetro, ele é muito interessante, porque eu sou uma excelente desenhista, né? Agora, dizem que é muito feio se autoelogiar, mas eu vou fazer o elogio e vocês vão ver isso daqui, ó, no meu desenho. Um paquímetro, ele é mais ou menos assim. Viu? Desenho mega, né? Master. Aí aqui ele tem a reguinha. E essa reguinha aqui no meio, ó, essa reguinha, se ele é eletrônico, ele vai te dar a distância de uma letra ou outra. Então, quando você movimenta essa pecinha para ficar mais justo dessa base ou vir para cá, ele vai dar exatamente a distância. Né? Isso também é muito bom. Ah, mas eu não tenho paquímetro. Não tem problema também, você não vai deixar de pegar o processo, de pegar essa análise. Aí você vai precisar, então, de um esquadro, que também é algo bem simples, você compra em qualquer lugar. Por que nós utilizamos isso? Porque essas são as nossas ferramentas de trabalho para você demonstrar que você tem um mínimo de conhecimento. E aí nós vamos avançando, então, né? Os escritórios trabalham também para saber se a letra foi montada. Quando eu escrevo aqui, olha, eu vou assinar. Vou criar uma assinatura, tá? E aí, a pessoa quer falsificar, então ela vai pôr um papel aqui em cima e vai treinando o punho, porque cada vez que nós escrevemos, nós vamos movimentando as nossas mãos, o nosso punho vai ficando maleável. Uma pessoa que escreve pouco, ela não tem essas voltas com essa facilidade. A pessoa que escreve pouco, ela não tem essa facilidade. Então, vai sair truncado isso daqui. Vai sair um E meio, sabe, assim. Então, quando eu vou fazer uma montagem de assinatura por repetição, aqui é montagem de assinatura por repetição. O que eu vou fazer?
Eu vou colocar o papel repetidas vezes e vou fazer, até que fique muito parecido. Mas o paquímetro, ele vai dizer se foi a montagem, porque a original ela tem uma medida padrão. Essa medida padrão, ela é muito importante, porque ainda que eu estou sendo coagida, forçada a assinar, a medida padrão ela não vai sair, porque nós trabalhamos com valores próximos. Então, a pessoa que vai imitar, toda vez que ela colocar o papel aqui em cima, a cada vez que ela colocar o papel para fazer a montagem, ela vai diminuindo um pouco. É muito engraçado isso. Experimentem fazer isso, assinem e depois vai colocando o papel em cima. Vocês vão observar que vocês vão perdendo medidas. E a original não. Eu posso escrever 1000 vezes aqui da mesma forma, eu posso mudar a forma da escrita, mas está vendo? Então, a curva é diferente, mas ainda assim, aqui dá a origem da minha curva. Então, eu tenho que pensar não só nisso, mas na minha medida padrão. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, isso é o importante. E quando nós fazemos uma assinatura por repetição, nós perdemos isso. A pessoa ela está tão preocupada em acertar no máximo, no macro, que ela esquece o mínimo, o micro. E ela se preocupa com isso aqui, ó. Ela se preocupa com isso. Ela não se preocupa com isso, ela fala, isso é uma perninha. É só uma perninha, isso aqui ninguém vai se preocupar. Então ela perde essas medidas aqui. É por isso que quando nós vamos fazer análise, nós pedimos para a pessoa escrever várias vezes a mesma coisa. Escrever o nome, por exemplo, é uma coisa muito importante, porque se nós estamos analisando a escrita do nome, então nós vamos pedir para a pessoa escrever bastante o nome. Se nós estamos, e também tem o ditado paralelo. E se nós estamos pedindo para a pessoa, nós estamos analisando a escrita da pessoa, então nós vamos dar ditado e a pessoa vai escrever aquilo por várias vezes. E aí, então, nós vamos analisar. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou começar, vou escrever o meu nome. Maria Aparecida P. Silva, certo? Então, essa é a medida da minha escrita original. O que vai ter de diferente aqui vai fugir do padrão, que é o que a gente fala que é o padrão de assinatura. Talvez essa volta um pouco menor, talvez esse A um pouco maior, mais arredondado, mas a estrutura não muda. O P, né? A estrutura em si não muda. Mas aqui, olha, professora, você fez esse S, você não fez esse. Como que eu sei, então? Aqui, gente, essa parte de baixo é que vai definir. Porque é igual Maria. Aqui o Maria, eu comecei a dizer, mas eu poderia ter feito isso, ó. Ok? O que muda? Olha aqui, ó. Olha aqui, a autenticidade. É por isso que a gente fala assinatura autêntica, tá? Essa puxada aqui, ó, assinatura autêntica. Isso é importante porque são pequenos detalhes, pequenos. E quando eu vou fazer, então, a repetição, não fui eu que assinei, mas eu vou lá e coloco um papel aqui em cima. Olha só, eu escrevi inicialmente com a mão direita, mas eu que estou querendo fraudar, não sei escrever com a mão direita, né? Então, eu sou canhota. Aí eu vou pôr o papel e vou fazendo. Então, essa voltinha, ela me dificulta e eu vou indo devagarzinho. Conclusão. Na terceira vez que eu pôr o papel, essa voltinha já não vai ser mais importante, porque eu vou falar para ela, depois eu faço isso. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que pensar. Assinatura por repetição, nós vamos perdendo o escalonômetro, quase não sai, da letra. Eu vou perdendo a medida, eu vou perdendo a metragem. Por isso que nós trabalhamos com o esquadro e com o paquímetro. Porque o esquadro ele vai me dizer,
Olha só que interessante, é uma ferramenta que ela é bem simples, mas ela vai me dizer exatamente, porque o esquadro, ele é assim. Então, se eu estou escrevendo e eu tenho uma tendência caída, opa, geralmente a pessoa, quando ela não tem a firmeza no punho, ou imagina, eu escrevi com a mão direita, mas eu quero replicar essa assinatura com a mão esquerda, a tendência é ela cair. E quando é ao contrário, a tendência é ela ficar mais subidinha. Aí você fala, mas professora, um caderno ele tem várias linhas e as linhas elas são retinhas, mas eu não estou falando das linhas, eu estou falando da escrita. Olha aqui, ó. Está bastante sol. Agora nós vamos trocar de mão. Está bastante sol. Observem que eu tenho uma linha que é a minha base de escrita. Eu não saí da minha base. O que tem esse está, ele está mais caído para lá. Então é isso que vocês têm que ver. E esse aqui, ele parece que ele está mais em pé, eu estou precisando ter uma certeza de que lado eu vou. Eu entendo assim. Pensem bem. Se eu tenho uma base de linha reta, aonde eu escrevo, e eu não consigo visualizar ele caindo, o que eu tenho que ver? A escrita. É a minha escrita que está voltada para um lado ou para o outro. Certo? Isso é importante vocês entenderem, mas nós vamos pontuar isso aula a aula, vamos fazer isso em aulas separadas. Um dia nós vamos trabalhar só com a escrita para a direita, outro dia só com a escrita para a esquerda, outro dia nós vamos trabalhar com as duas situações, né? E aí eu quero apresentar para vocês, então, que faz parte também da aula, quando você se deparar com um documento que as pessoas falam não é possível. E eu vou dizer para você que é possível, e vou dizer para você porque eu vou te mostrar aqui, agora, já, nesse exato momento. Eu vou ficar fora do microfone só um pouquinho, mas só para eu mostrar para vocês o que é possível fazer quando a pessoa ela quer confundir o perito. Só um momento. Observem que foi escrito ao mesmo tempo, né? Isso é para vocês verem que o punho, ele tem a capacidade de desenvolver no cérebro o que ele pode ou não fazer. Então, eu fiquei escrevendo e não olhei o movimento da minha mão. Mas eu quero que vocês analisem comigo o que define se essa letra, se essa escrita foi da mesma pessoa. Vamos analisar? Olha só. O A. Vocês acham que esse A parece com esse? Olha só, gente. Aqui nós temos uma dinâmica importante, mas ela define assim: é a mesma pessoa. O que quer dizer aqui é o seguinte: por que está diferente? Porque a pessoa utilizou métodos de punho diferente. Então, aqui o A ele foi e voltou fechadinho. Aqui não. Aqui o A foi, olha, esse cruzamento aqui, ele é importante para você definir isso. Ó. Ele foi, parou aqui, voltou. Então, ele cruzou aqui para dar início ao M. E aqui, aconteceu a mesma coisa. Olha aqui, ele foi, voltou, cruzou aqui e já foi para o M. Então, vocês observem que essa levantada e volta aqui é a mesma.
O punho é o mesmo. Tá vendo? Ó, ele foi, voltou para começar o M. Isso é importante. Vamos analisar o O e o R. Esse O, ele está mais caído. Conseguem visualizar? Ele está mais caído. Por quê? Olha só, com qual mão que eu escrevi? É o que eu falei. Se você escreve com a mão esquerda, a tendência dele é ter a caída. Se você escreve com a mão direita, a tendência é ele estar mais voltado para o outro lado. Então, o O aqui está diferente do outro? Eu digo que não. Acontece, a diferença é a laçada. Essa laçada está aberta. Essa laçada, ela já fez aqui, ó, o cruzamento. Então, a escrita está diferente, mas o punho foi o mesmo. Olha o R, por exemplo. Esse R ele está mais espaçado. Esse aqui ele já está bem juntinho, tá vendo? Ó, a basezinha dele está menor. Mas vamos ver então essa laçada. Olha só, a laçada é a mesma. A diferença é que essa laçada ela terminou um pouco antes e essa se alongou. Mas a laçada é a mesma, a volta é a mesma. Vamos para o M do meu, né? O M, o que ele tem aqui que define que foi a mesma mão que escreveu? Ou melhor, a mesma mão não, a mesma pessoa que escreveu, com mãos diferentes para confundir o documento. Essa barriguinha do M é a mesma barriguinha do M. Essa voltinha é a mesma voltinha, certo? O E, aqui e aqui, é o mesmo. E o U? Gente, o U é idêntico. A diferença é que ele tem um espaço maior. Mas aqui, ó, é o mesmo. Percebam? Então, é muito difícil a pessoa falar assim, não fui eu que escrevi. Quando o perito ele analisa a distância, quando ele analisa as laçadas, quando ele analisa os cruzamentos, é muito difícil, não tem como. Por isso que o perito grafotécnico, ele tem que saber dessas coisas. Ele precisa saber que um documento tem que ser analisado de uma forma completa. Não é olhar e falar assim, nossa, mas eu acho. Não. Gente, na análise não tem o acho. O achismo não cabe aqui, porque dentro do achismo você pode prejudicar uma pessoa, você pode condenar um inocente, ou vice-versa. Então, nós temos que saber trabalhar com os materiais. Agora, imagina que você tem todos esses materiais, mas ainda você não está convencido de que aquela assinatura é da Maria Aparecida. Fala, não, ainda tem. Nós temos muito disso, sabe? Quando você vai fazer uma análise grafotécnica, que você fica na dúvida, você fala, nossa, mas tem alguma coisa, sabe? Uns falam de sexto sentido, outros falam de intuição, enfim. De qualquer maneira, quando você tem essa dúvida, eu aconselho o perito grafotécnico fazer o quê? Vamos trabalhar com o microscópio? Olha, é uma ferramenta nova, mas ela é fundamental. Ela é muito boa e olha só, ela vai te dar uma bagagem de escrita. Porque agora eu vou escrever de uma outra forma diferente da que eu escrevi. Então, analisem comigo. Olha só, eu vou escrever uma frase um pouco comprida. Olha, favor, observem como eu estou escrevendo. Não. Estou copiando o que está escrito ali. Ó. Não reservar. Observem comigo. Lugares. Ok? Na sala de aula. Na sala de aula. O que eu quero mostrar para vocês com isso, com essa minha frase comprida, porque até agora eu fiz sempre frases curtinhas, né?
A frase comprida é para dizer assim, porque às vezes você vai pegar um processo que já tem um perito. O perito já fez a análise. Imagine que o juiz nomeou o perito X, que é do fórum, e ele já fez essa análise. E agora você foi chamado pela parte dentro do processo como o perito técnico, assistente. E aí você tem que pré-questionar o que o perito fez. Aí você vai falar, olha, a parte escreveu essa mesma frase por diversas vezes e tem divergências. E eu vou agora escrever de novo essa mesma frase de uma forma totalmente diferente. Ó, favor, não reservar lugares na sala de aula. Ok? Agora nós vamos analisar as duas situações. Eu quero que vocês se atentem aonde eu vou colocar a caneta preta na escrita vermelha. Aqui está igual? Está igual. O A está igual? Tá. Aqui está tudo certinho. Então, aqui está ok. Tá? Porque quando eu pego um processo para analisar, eu escaneio e deixo no meu sistema. Então, eu imprimo algumas folhas coloridas para que eu possa ter essa visão e ter esse trabalhar que eu vou passar para vocês. Agora, vamos trabalhar com o não. Esse não aqui está diferente desse não aqui. Nossa, mas está uma diferença tão assim que não dá nem para ver. Exatamente aí é que nós temos que trabalhar. O tio está diferente desse tio. O está diferente desse o. Então, aqui, o que eu vou dizer? Eu vou dizer para o juiz, nos meus pré-quesitos, ou nas minhas contestações de quesitações, o quê? Eu vou falar para o juiz o seguinte: essa pessoa não escreveu isso no mesmo momento. Por quê? Porque aqui ela teve paradas de escrita, aqui ela teve paradas de escrita e aqui ela teve paradas de escrita. Aqui também. Qual é a diferença? Aqui ela parou e continuou. Ela fez isso, ó, parou. Tá vendo? Eu parei e continuei em momentos diferentes, mas, ó, parei. Continuei. E aqui eu vou, certo? Aqui não, aqui a pessoa parou e levantou a caneta. Então, aqui é escrita parada no papel. Aqui é a parada suspensa. Por quê? Porque aqui, olha só como que foi que eu escrevi. Tá vendo? Parei, ó, parei, e aí eu venho. Quando tenho essa junção, é porque eu saí da minha linha de escrita e depois é que eu vim. Ok? Então, quando eu escrevo de uma forma seguida, ó, aqui eu não tirei a caneta, tá vendo? Não tenho ponto nenhum aqui que eu possa falar, olha, ela parou. Quando eu paro, ele fica, olha aqui o ponto, tá vendo? Esse pontinho. Aqui tem esse pontinho. Então, isso é importante para nós sabermos se a escrita foi sequencial, se foi uma escrita suspensa, se foi uma escrita truncada, se foi uma escrita sem reserva. Como que é sem reserva? Ah, vou escrever de qualquer jeito. Não reservar lugares. Percebe? Eu não tive reserva nenhuma, eu não tive cuidado nenhum. Eu simplesmente comecei a escrever e fui indo. Agora, essa situação que eu falei, das formas de escrita, também vai definir se a pessoa escreveu daquele jeito ou não, se foi ela que escreveu. Porque imagina que eu não assinei um contrato.
de cartão de crédito, mas lá tem a minha assinatura. Então eu vou ter que assinar várias vezes uma mesma frase, depois eu escrevo mais uma quantidade de outra frase diferente. Por quê? Porque eu preciso de saber quais são as formas diferentes de escritas em situações diferentes. Por exemplo, eu posso escrever assim: magoado. Por que eu coloquei aqui, magoado? Porque eu preciso saber como é a escrita quando eu tenho essa junção MA, o AG, o GO, o OA, o AD. Então, se eu tenho essa percepção das letras, se eu tenho essa percepção de distanciamento de escrita de letras, se ela foi parada no papel, se ela foi parada e suspensa, se ela foi parada pensada, se ela foi parada sem reservas, se ela foi corrida, se ela foi tremida, eu preciso ter várias formas de escritas. Entenderam? Então, isso é muito importante para nós. Quando nós vamos fazer uma análise de um processo, nós não podemos ver um processo como ele sendo algo simples e corriqueiro. Todas essas dobras, todas essas cruzamentos, eles são importantes. Então, eu não posso imaginar que esse traço, ele não tenha importância com esse. Ele é importante porque ele cruzou uma linha fundamental aqui que pode definir alguma coisa para mim. Isso é extremamente importante, né? Outra coisa é que quando o perito, o iniciante, ele tem mania de achar que a letra caída, a letra deitada, é porque ela está fugindo da linha. Não é. A letra caída é quando eu tenho uma tendência. A letra deitada é quando eu escrevo com uma mão da qual eu não sou dominante. Então, isso vocês precisam entender. Qual é a diferença? As pessoas costumam achar que a letra deitada ela sai da minha linha base. Ela não sai. A minha linha base ela é única e eu não vou. Ah, mas então, professora, e se for uma folha em branco? Ainda assim. Porque nós fizemos uma análise uma vez de um processo muito engraçado e eu vou mostrar para vocês. Tinha todos os vícios, porque essas formas que eu estou mostrando para vocês aqui, para saber se foi levantada, se saiu do lugar, se ela foi levantada, mas não saiu do papel, para saber disso tudo, né? As pessoas acham, na verdade, que para saber isso tudo eu preciso ter uma linha. Eu vou pegar uma folha de caderno em branco e vou trabalhar com essa linha. E não é. Não é. Porque e se você vai escrever um texto numa folha em branco? Tem gente, como aconteceu numa análise nossa, em que a pessoa começou a escrever. Olha, vamos criar uma frase de novo, né? Um mosquito não é mais forte que um país. Ok? Eu não tenho uma linha aí, porque eu não estou escrevendo numa folha de papel onde eu tenha uma margem retinha. Isso aqui não está tão retinha, mas faz de conta que está retinho. Vocês viram? Eu faço o máximo, assim, gente, ó, suprassumo dos retos. Percebam que a pessoa, ela não tem o domínio do punho para ter uma sequência reta. Isso não quer dizer que essa escrita dessa pessoa, ela seja uma pessoa tendenciosa. Ah, ela é canhota porque a linha está caída. Não, ela não é canhota, ela é destra. Não é nada disso. Quando você fala se a pessoa é canhota ou se ela não é, ela está escrevendo aqui, ó, aqui na linha. Tá vendo, ó? Um mosquito. Mas olha, mas eu já vi pessoas que escreveram e ficou bem retinho. Não tenho bem retinho. Sempre tem uma caída.
E é em cima dessa caída que você vai trabalhar. Então, percebam, aqui você escreveu numa folha em branco, mas a pessoa, ela tem essa deficiência de manter uma linha reta. Isso não quer dizer que ela escreveu com a mão direita ou com a mão esquerda. Escreveu assim porque ela é ambidestro. Nada disso. Nós vamos analisar, são esses pontos da escrita. É isso aqui que nós temos que analisar. Então, se a escrita está caída para um lado, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Olha só, eu vou escrever aqui, ó. Mosquito. Quem escreveu isso daí? É canhoto? É destro? É ambidestro? Vocês viram que eu escrevi com a minha mão direita. Mas eu estou querendo confundir as pessoas. Eu estou querendo dizer assim, ó, eu escrevi, mas não fui eu que escrevi. Então, como que eu vou saber que essa escrita, esse é o mesmo dono desse Olha aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó, a laçada desse Olha a laçada. Tá vendo? É muito engraçado. Vamos para o M, porque o M é fundamental. É difícil a pessoa fazer de uma forma diferente. Olha aqui embaixo. E em cima, laçada. Tá vendo? Ele não é tão redondo, mas ele também não é tão pontiagudo. Então, olha aqui. Observem que, se for analisar, eu posso tentar confundir. Mas nós que somos peritos maravilhosos, excelentes profissionais, estudamos no Legale, aprendemos tudo muito bem, porque o Legale é uma instituição que exige que o aluno saiba realmente, ele sabe o que está fazendo, ele saia daqui com o conceito sou 10. Nós vamos falar, mas não, comigo não tem isso não, porque eu já aprendi isso e eu já sei que esse é o mesmo dono desse aqui. Ele está caído para me confundir. Mas agora vamos fazer mosquito de novo. Vocês viram que eu fiz com a mão direita. Vamos fazer com a mão esquerda para vocês verem a diferença. Olha só, eu vou fazer ele caído do mesmo jeito. E vocês vão ver que não muda. Ok? Eu estou querendo confundir, e eu já vou dizer para vocês que a pessoa, quando ela começa a querer confundir, ela própria se confunde. Haja vista o meu Observem o meu como está. Ele começou tendencioso para cá. Por quê? Porque o meu cérebro, ele registrou o seguinte, esse está caído para cá, então eu tenho que fazer para cá. Mas a minha mão dominadora que está escrevendo, ela não aceita. Então, ele tem uma tendência de vir para cá, diferente desse que vai para lá. Mas vamos analisar as laçadas? Vamos lá? Ótimo. Esse aqui você vai falar, está diferente. Tudo bem. Então, eu vou deixar de lado. Não está diferente, mas vamos deixar de lado. Vamos trabalhar com essas laçadas aqui, ó. Parece para vocês que tem tudo a ver com essas laçadas aqui? Ainda estou na dúvida, então vamos lá, para essa laçada aqui. Talvez para vocês, é que está bem fraquinho aqui, mas tem tudo a ver com essa laçada aqui. Aí vamos mais. Então, essa laçada não convenceu. Ok. Vamos trabalhar, então, com a bundinha do Olha aqui, ó, a bundinha do Tá vendo? Ela vai do mesmo jeito, aqui e aqui. Então, convenceu? Não, ainda não convenceu não, professora. Você está querendo me enrolar aí, não estou gostando disso não, porque eu quero aprender. Então, vou te mostrar de novo. Vamos para o M. Olha o M aqui. Essa caída e essa caída. E nós vamos agora para as barriguinhas do M. Vamos para as barriguinhas. Essas barriguinhas parecem para vocês familiares? É bem familiar, né? É. Agora vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vem aqui comigo, ó. A barriguinha meio tortinha aqui.
Olha aqui e olha aqui. Mas, professora, essa barriguinha tortinha aqui está no meio. É um M tortinho no meio. Aqui é um M bem na primeira perninha. Mas não importa. Não importa qual é a barriguinha que está torta. O que importa, sabe qual é? É que eu sei que a mão, o punho, é tendencioso a fazer uma barriguinha torta. Certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero ter atingido o objetivo de passar um pouco da matéria para vocês. É claro que isso daqui foi só uma forma de mostrar para vocês que essa disciplina é extremamente importante, não só no direito, mas em tudo. Você pega um documento aí do direito previdenciário, do direito civil, né? Direito de família, você vai acabar vendo isso de uma forma diferente a partir dessas aulas, ok? A perícia grafotécnica, ela é muito, para mim, muito grata. Ela é muito boa, é uma perícia que me fez crescer muito como pessoa, me fez crescer muito como analisar o outro, ver o outro profissional, ver a outra pessoa. Então, é algo que vai fazer vocês crescerem também, tá? Vamos encerrando por aqui, até a próxima aula. Muito obrigada a todos.